Paz, irmãos, antes da gente abrir a palavra, vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, por essa chuva que cai. Obrigado, Senhor, por esse reunir do Senhor e por esse privilégio que nós temos de estar aqui contigo, sabendo que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor é quem tem o maior anseio e o maior prazer de nos colocar juntos para termos comunhão. Contudo, Senhor, nós reconhecemos que precisamos aprender do Senhor. Como precisamos aprender do Senhor? Então, nessa manhã, ao abrir a Tua Palavra, nós queremos pedir a Ti que o Teu Espírito Santo nos faça capaz de aprender. Sabemos que só o Teu Espírito pode nos ensinar e que sem Ele nós não avançamos. Então nós clamamos socorro, Senhor, por misericórdia. Vem e passa por cima da nossa miséria. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz é suficiente para que todos os nossos pecados sejam perdoados e purificados. Como diz a Tua Palavra, nós fomos comprados por bom preço. Não foi por ouro nem prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. O sangue daquele cordeiro incontaminado, imaculado. O sangue do nosso Senhor. Então, Senhor, purifica a nossa consciência com o sangue de todas as obras mortas. Também purifica a nossa consciência, Senhor, de toda a idolatria, de toda a religiosidade, de todo o humanismo, de tudo aquilo, Senhor, que não é Teu e de alguma maneira foi estabelecido dentro de nós como Teu. Livra-nos de tudo isso, Senhor, e dá-nos aquela condição na consciência de podermos começar da Tua Palavra. Podemos chegar à Tua Palavra e não estranhar ela, mas receber ela como verdade viva para o nosso ser. E também pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude não somente a ouvir e assimilar, mas que o Senhor nos capacite a juntos sermos aqueles que praticam a Tua Palavra. Ó Senhor, como temos dificuldade disso. Mas para o Senhor não há nada impossível, então nós nos encomendamos a Ti. Também queremos colocar diante do Senhor essas crianças que estão conosco, Senhor, são nossos filhos, e eles são a próxima geração. Daqui a pouco nós vamos embora, se o Senhor não voltar, e eles estarão aqui para dar continuidade nessa obra que o Senhor nos chamou. Então, já fala com eles, Senhor, o Senhor tem um caminho com as crianças, então abençoa eles nessa manhã, ministrando no coração deles também. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura por um texto que se encontra lá em Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo 12. Hoje nós vamos tomar só o versículo 12 para a nossa meditação aqui desse livro. Então nós já falamos para o irmão que o assunto espiritual que está aqui nesse livro fala de um relacionamento entre o noivo e a noiva. E nós vimos aqui já, com os irmãos, no versículo 7, que essa noiva, ela foi conquistada, mas ela se perdeu. Então ela está agora desesperada para saber onde que anda o amado da alma dela. E a resposta do Senhor a ela é: segue as pisadas do rebanho. Tá, capítulo 1, versículo 12 é o que nós vamos ler hoje. Eu só fiz uma citação do versículo 7, porque é o texto base que a gente tem tomado para as nossas meditações. As pisadas do rebanho. Então, nós realmente queremos seguir as pisadas do rebanho. Mas qual é o rebanho que nós vamos seguir as pisadas? Então, alguns santos entendem que as pisadas do rebanho, elas estão na palavra de Deus. Nós não temos que sair por aí procurando um grupo que faz da melhor maneira para a gente aprender. Nós precisamos da palavra revelada em nosso coração, para que a gente possa servir o Senhor conforme a sua palavra. Então, quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá as pisadas do rebanho. Mas não só Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar isso nas epístolas,
nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, ou seja, todos os lugares na Bíblia que o assunto é igreja, nós vamos encontrar lá as pisadas do rebanho. E o que a gente precisa fazer? Se a gente realmente quer ser a igreja do Senhor, a gente precisa conhecer as pisadas do rebanho e humildemente seguir. Por que eu estou falando isso? Estava conversando ali na mesa com os irmãos. Porque Deus nos salva com uma multiforme sabedoria e uma multiforme graça. Louvado seja o Senhor. Mas isso não quer dizer que porque Ele nos salvou com a multiforme sabedoria e a multiforme graça, que nós podemos viver a vida da igreja do nosso jeito. Por que a gente pode dizer isso? Com certeza. Porque quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente encontra lá na consumação, uma Tiatira. A gente encontra lá, né, essa Tiatira, ela é chamada de uma profeta que ensina os filhos de Deus a prática do adultério e da idolatria. É uma Tiatira. Mas a gente encontra lá também uma prostituta, a mãe de todas as prostituições da terra. A gente encontra lá a grande Babilônia, mas graças ao Senhor, que a gente encontra lá também a noiva do Cordeiro. Ou seja, se a gente seguir o nosso próprio caminho, dificilmente, quando chegar na consumação, nós estaremos servindo ao Senhor como a noiva dele. Então é por isso que nós precisamos conhecer as pesadas do rebanho, para que a gente encontre o pastor. E aqui no versículo 12, nós temos assim um princípio, que são aqueles princípios eternos da igreja de Cristo. Está escrito assim, olha: enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Essa é uma palavra profética que nós temos aqui em Apocalipse. E se os irmãos quiser ver parcialmente o cumprimento dela, parcialmente, abre a palavra lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 6, diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois por este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Aqui nós temos um acontecimento, e é um dos acontecimentos de Betânia, uma outra palavrinha que eu queria destacar nas Escrituras, para vocês estudarem juntos. Vai no Novo Testamento e procura essa palavra Betânia. Talvez uma concordância bíblica te ajuda a encontrar essa palavra Betânia. E leia todos os textos que falam de Betânia. E você vai fazer uma descoberta maravilhosa. Tá? Eu vou dar assim só um spoiler para vocês, tá? Que quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, ele começa num lugar chamado Betânia, da além do Jordão.
E quando o Senhor sobe aos céus, Lucas vai dizer assim, ó, que estando em Betânia, foi elevado aos céus. Ou seja, todo o ministério do Senhor é de Betânia a Betânia. E a gente passa a vida inteira vivendo vida cristã e não conhece nada de Betânia. A gente gosta de Jerusalém, porque Jerusalém é onde está o templo, onde está o sacerdote, onde está o sacrifício, onde está o gasofilácio, né? Mas o Senhor, ele fala assim sobre Jerusalém, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Essa é a palavra do Senhor para Jerusalém. Agora, o que Jerusalém representa para nós nas Escrituras? A Jerusalém da terra, a Jerusalém dos dias do Senhor. A Jerusalém dos dias do Senhor representa a nossa religiosidade, a nossa religião com todos os seus conceitos. Agora, Betânia não tem nada a ver com religião. Essa palavra significa, na sua origem, uma casa de figos. Lembra daquela figueira que não dava fruto? Aquela figueira que o Senhor foi procurar fruto e não achou? Aquela figueira representa a religião. Mas Betânia era o lugar onde tinha frutos. E o que eram os frutos de Betânia? Então, só resumindo para vocês, depois vocês vão estudar isso. Betânia é o lugar onde tem alguém que recebe Jesus na sua casa. Isso é uma coisa que você vai encontrar em Betânia. Betânia é o lugar onde você tem uma pessoa que se dedica tanto ao Senhor, que ela está quedada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Betânia é o lugar onde tem alguém que está desejoso de servir o Senhor, mesmo errado, mas ele está desejoso de servir o Senhor. Betânia é o lugar onde os amigos de Jesus morrem e ressuscitam. Sabe, isso é Betânia. Ou seja, Betânia é uma figura daquilo que deveria ser a igreja. Ou seja, a igreja deveria ser uma Betânia, não uma Jerusalém. Vocês compreendem isso? Então aqui nós encontramos Jesus, nós podemos dizer assim, em sua última passagem por Betânia. Ele está na casa de um homem comum, como qualquer um de nós, né? É um Simão leproso. Uma outra coisa que eu acho que era interessante os irmãos estudarem na Bíblia, é ir lá em Levítico e ver qual era a maneira de um leproso ser restituído no meio do povo de Deus. Porque o leproso tinha que ser colocado à parte, por causa da lepra, né? Mas e quando ele era curado? Como era que ele era restaurado? Se vocês estudarem isso, vocês vão ficar maravilhados com o que vocês vão encontrar. Porque havia um óleo de unção lá em Israel, um óleo de unção. E esse óleo só poderia ser despejado sobre a cabeça de um rei, um sacerdote ou um leproso curado. Vocês entendem isso? Ou seja, Simão o leproso, esse era o lugar onde Jesus estava, em Betânia, assentado à mesa. Então Maria se levanta com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo. Eu já ouvi algumas histórias sobre esse alabastro, esse tipo de perfume. E a mais convincente que eu ouvi foi a seguinte, que as mulheres naquela época, elas tinham uma responsabilidade com respeito ao casamento. Assim como hoje, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas pelo menos eu vi isso na minha infância toda, né? Os homens tinham a responsabilidade de preparar a moradia, né? Você vai casar, você tem que arrumar a casa, você tem que comprar os móveis, você tem que se virar com essa coisa da casa, né? E as mulheres se preocupavam com o enxoval, né? Então as meninas já com 12, 13 anos, já começavam a guardar toalha, tapete, lençol, já aprendia a fazer crochê para ir fazendo os penduricalhos, para quando houvesse o casamento, ela levasse o seu enxoval. Naqueles dias, naquela economia, eles tinham também os seus costumes. E quando havia um casamento, tipo, os jovenzinhos já eram separados.
Já havia um acordo ali entre os pais e entre os noivos para o casamento. E aí aquele jovenzinho ia embora com a responsabilidade dele, que era preparar a casa, preparar o lugar onde eles iam morar. O homem tinha essa responsabilidade. Inclusive o local onde era celebrado o casamento era a responsabilidade desse jovem fazer. E a noiva também tinha suas responsabilidades de se preparar para o casamento. E na economia judaica havia o costume de, não era marcado a data do casamento, quando se terminava, quando o jovem terminava de fazer a estrutura para o casamento, quando ficava pronto, então ele vinha de surpresa e roubava a noiva. Então no momento que ele roubava a noiva, começava o casamento. Aí as pessoas já se juntavam e já iam celebrar. E normalmente, o que acontecia? A vontade de casar do homem era tamanha que quando ele terminava de fazer lá a edificação, se fosse meia-noite que ele terminasse, vou casar agora. Ele ia roubar a noiva, não dava tempo nem de tomar um banho. Então, essas moças, noivas, elas passavam a vida, juntando aquele perfume. Era um investimento muito alto, não era uma coisa qualquer. Perfume era uma especiaria caríssima. E elas iam comprando de pouquinho, e elas tinham lá aquele vaso, que a cada dia, ou a cada mês, ou a cada ano, ela colocava um pouquinho mais de perfume lá. Por quê? Porque no dia em que o noivo viesse para buscá-la, então ela destampava aquele vidro e despejava sobre a cabeça dele. Então, ele ia para o casamento cheiroso. Mas o que ele levava para o casamento? O perfume dela. Ele levava para o casamento o perfume dela. E enquanto ele estivesse ali naquela celebração de uma semana, durante todo o tempo ela estaria regando ele com o perfume dela. Por isso que era algo assim de muito valor para as mulheres, aquele perfume. Porque ela não ia despejar aquele perfume em qualquer coisa. Era só no amado, só quando chegasse o momento das bodas, da núpcia. Então é provável que Maria tinha aquele vaso e ela guardava aquele perfume para aquele grande dia em que o amado dela chegasse. E então ela pôde nos representar, porque ela viu que Jesus é o noivo da igreja. Ela viu Jesus, o noivo. Então ela estava naquela festa, eu imagino que ela estava lá naquela festa, sentada naquela mesa, e ela falou assim: eu preciso despejar esse perfume sobre a cabeça dele, porque ele é o noivo. Então ela foi lá e despejou o perfume sobre a cabeça dele. E foi um escândalo, principalmente para os mercenários que andavam com o Senhor, porque ele sabia quanto de dinheiro estava naquele frasco de perfume, Então o Senhor falou que onde o evangelho fosse pregado, isso seria lembrado. Porque de certa forma, irmãos, a vida da igreja, ela precisa ser no espírito com que Maria despejou aquele vaso sobre a cabeça do Senhor. Sabe, quando nós reconhecemos quem é o Senhor, o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós e o que Ele representa para nós, então nós vamos fazer isso com a nossa vida. Nós vamos pegar aquilo que a gente tem de mais precioso e nós vamos oferecer ao Senhor em adoração. E essa deve ser a base da vida da igreja. Nós não podemos viver de ritual, de costume, de regra, de lei. Nós temos que viver uma vida derramada aos pés do Senhor. Então, vamos dizer assim, até mesmo para a gente participar de uma reunião como essa, o movimento deve ser esse: eu vou à mesa, a sentar com o meu amado, porque eu quero que o meu perfume esteja nele. Eu quero que o meu perfume exale a fragrância dele. Eu quero ser, na minha vida, o perfume dele. Eu quero que, aonde eu passar, eu quero que, o meu nardo exale o perfume dele. Lá em 2 Coríntios, nos é dito isso, que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja,
É nesse relacionamento com o rei que nós vamos ganhando o cheiro dele. O nosso cheiro a gente já conhece, mas não é um privilégio você ganhar o cheiro dele? Naquele dia, né, a Maria pôde colocar aquele perfume sobre a cabeça dele, e nós podemos dizer assim, né, ele exalou o cheiro dela, mas o texto aqui está dizendo que quando ele está na mesa, o meu nardo exala o cheiro dele. Não é lindo isso? Então, essa é a importância desse assunto com relação a nós estarmos junto com o Senhor, a mesa do Senhor, a deixar Ele ocupar o lugar de rei, a sua mesa, né? Porque nós vamos encontrar, por exemplo, só vou fazer uma citação para os irmãos, tá? Quando nós chegarmos lá, a gente vai tentar destrinchar o assunto. Mas, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre alguns assuntos com relação à mesa do Senhor, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11. Mas no capítulo 11, ele tem uma coisa estranha que o apóstolo Paulo fala lá. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, irmãos, e ele está falando para os coríntios, quando vocês se reúnem, não é para comer a mesa do Senhor. Quando vocês se reúnem, não é para comer a mesa do Senhor. Não é uma pergunta que ele está fazendo ali, é uma afirmação, não é. Por que que não era? Porque os irmãos estavam comendo a mesa deles. Era a mesa deles em nome do Senhor. Não era a mesa do Senhor, era deles. E aí quando Paulo vai explicar sobre isso, ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, vocês estão fazendo as coisas do jeito de vocês, mas eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele apresenta aquilo que ele recebeu do Senhor e mais nada. Ele não fica tentando discutir o que eles estavam fazendo de certo, de errado, não. Ele apresenta o que ele recebeu do Senhor. Então, isso nós podemos dizer assim, que isso deve acontecer no nosso viver cristão, gradativamente. O rei tem que ocupar a posição dele de rei em tudo que a gente faz. Então nós teremos o rei assentado à sua mesa, e graciosamente o meu nardo vai exalar o perfume dele, quando ele ocupa essa posição de rei à sua mesa. O meu nardo exala o seu perfume. Agora, quando é do meu jeito, quem é o rei? Porque nós temos isso, irmãos. Infelizmente, nós temos uma infinidade de assembleias espalhadas pelo mundo, onde de domingo a domingo os irmãos se reúnem do jeito deles. E o nosso Senhor, às vezes, é um mero convidado. Às vezes. Porque existem muitos lugares onde o Senhor não é nem convidado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? E desperte no nosso coração interesse por isso. A importância do rei ocupar o seu lugar no nosso meio como rei. Ou seja, quem é o rei? Claro, irmãos, o rei é o que manda. Então, onde o Senhor manda, ele é rei. Agora, onde a gente manda, ele é convidado. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Então, com essa palavra introdutória, nós podemos ir lá para Atos dos Apóstolos, e eu quero ver se eu consigo dar um passo no assunto que nós estamos tratando a respeito da vida da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 4, no versículo 4. Diz assim, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Aqui está o Senhor entregando a sua última mensagem aos seus discípulos. Nós falamos na nossa última reunião que a igreja precisa nascer. Foi esse o nosso assunto, que a igreja nasce. Eu não sei se eu vou conseguir avançar, mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou falar para os irmãos hoje. É que para que haja nascimento, aqui debaixo do sol, para que haja nascimento de verdade, é necessário as dores de parto. Então a gente sabe disso, que para que haja nascimento é necessário as dores de parto. No caso da igreja em Jerusalém, as dores de parto que houve ali para que a igreja nascesse, foi a ausência do Senhor num corpo físico. Nós podemos dizer assim que o Senhor, fisicamente falando, no seu corpo físico, ele pregou o evangelho, ele curou, ele lavou os pés dos discípulos, ele aconselhou, ele cuidou, ele realmente se apresentou com aquele pastor tão maravilhoso, que quantas e quantas pessoas deixaram tudo e seguiu ele. E se o Senhor não tivesse passado pela cruz, ou mesmo se o Senhor passasse pela cruz, ressuscitasse e continuasse com um corpo físico caminhando aqui na terra, não haveria o nascimento da igreja. Haveria um grupo de judeus que ia caminhar com ele, e aquele grupo iria acrescentar muitas outras pessoas que veriam o Senhor, receberiam os milagres do Senhor, e queria estar ali junto com ele. Mas seriam apenas indivíduos seguindo o seu mestre. Então o nosso Senhor, ele foi para a cruz, e ele realizou a obra de redenção. E quando o Senhor morreu naquela cruz, todos aqueles discípulos dispersaram e escandalizaram. Por que isso aconteceu? Eu pulei os versículos, mas se você voltar atrás e ler o versículo 6, você vai ver que tem uma pergunta ali, que aqueles discípulos, eles tinham Jesus como um Messias político, que ia restaurar o reino a Israel. Era essa a expectativa deles. Ou seja, eles foram capturados pelo Senhor, porque a interpretação que eles tinham da palavra é que quando o Messias viesse, Israel voltaria a ser o centro do mundo, e Jesus seria o rei sobre Israel, e foi isso que fez eles seguir o Senhor. Então, quando o Senhor vai dar aquela última palavra para eles, sobre o Espírito Santo que desceria sobre eles, eles falam assim, Senhor, nesse tempo restaurarás o reino a Israel? Então o Senhor começa a responder eles, dizendo assim, não. E não se preocupa com isso, porque o propósito não é restaurar o reino a Israel, mas vocês vão receber poder do alto e vão ser minhas testemunhas, até os confins da terra. De certa forma, o Senhor está dizendo para eles que essa coisa de Israel, política, isso aí ia ser lacrado, que o objetivo de Deus não era esse, ainda que haveria um tempo que isso ia acontecer, mas que o período da igreja, nós seríamos testemunhas do Senhor, levando o evangelho por toda a terra. Ou seja, a demanda era muito maior do que restaurar o reino de Israel. A demanda agora era ganhar o mundo com a palavra de Deus, e era para isso que o Senhor tinha chamado eles. Então, o Senhor se ausenta deles, eles estão ali em Betânia, e o Senhor é levado aos céus, e eles ficam só. Então aqui começam as dores de parto. Por quê? Porque a ausência física do Senhor é o que vai trazer o batismo com o Espírito Santo. Eles já haviam recebido uma medida do Espírito Santo. Se vocês quiserem ver isso, é só vocês abrirem lá no Evangelho de João, volta algumas páginas aqui. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. João, capítulo 20, versículo 22. Está escrito assim, E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Isso aconteceu antes do dia de Pentecostes, ou seja, eles já possuíam uma medida do Espírito, e se eles não possuíssem essa medida do Espírito, de modo nenhum, eles teriam condição sequer de crer no Senhor. Olha só, voltando para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, olha o que nós encontramos aqui, ó, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 36, está escrito assim, ó: e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Presta atenção no que está escrito no verso 41. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Olha só, aqui nós vimos, com os dois textos, essa preciosidade das Escrituras, que o Senhor Jesus soprou o Espírito sobre eles, que o Senhor Jesus abriu as Escrituras para eles. Essas duas coisas se fundem em uma só. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, ou seja, é o Espírito Santo e a fé na palavra de Deus, que vai capacitar cada um daqueles discípulos a crer. Porque nem mesmo a aparição do Senhor, mostrar os furos, mandar eles tocar, foi suficiente para eles crer. Vocês viram aqui, que eles não puderam crer. Faltou emoção? Não tinha emoção. Aliás, eles não puderam crer por causa da emoção. Faltou maravilha? Não tinha maravilha. Mas eles não puderam crer porque estava maravilhado. Vocês compreendem isso, irmãos? Que os nossos sentimentos não ajudam em nada a gente crer? Nem mesmo os nossos sentidos, esse negócio de ver, de tocar, de cheirar, isso não ajuda em nada o nosso crer. O que ajuda o nosso crer é o Espírito Santo abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, que a gente compreende as Escrituras e crê na palavra de Deus, isso ninguém tira. Sabe, falar que eu estou vendo um varão vestido de branco correndo aqui no meio não vai mudar nada. Mas se você crê na palavra de Deus, essa fé que vem pela palavra de Deus é poderosa para sustentar você, mesmo quando você não sentir, não ver, não se alegrar, não ter nenhuma dessas coisas. Vocês veem, irmãos, o quanto nós vamos para longe da palavra com essa coisa do emocionalismo? Então o texto aqui é muito claro. O Senhor soprou-lhes o Espírito. O Senhor abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E isso capacitou eles a obedecer e a ficar lá em Jerusalém, até que do alto eles foram revestidos de poder. Então essas são as dores de parto que a igreja em Jerusalém teve que passar. Eles tiveram que ficar sem o seu pastor bendito por 11 dias. Fazendo o quê? Obedecendo. Eles estavam reunidos, eles estavam orando, eles estavam esperando. Ele prometeu, ele vai cumprir. Está escrito, quando Pedro se levanta para pregar, ele fala assim, o que vocês estão vendo e ouvindo,
É o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está muito bem amparado. Ele vai explicar o Pentecoste como? Está escrito. Está escrito. É esse o ministério apostólico. É apresentar as Escrituras que fala de Cristo. Muito bem. Então, quando se cumprem as coisas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e batiza aqueles 120 irmãos. A gente olha, já falamos disso, a gente olha e vê as línguas, a gente olha e vê o fogo, a gente olha e vê o barulho, é isso que a gente gosta de ver. Mas o que realmente acontece ali, Paulo vai nos explicar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. Ou seja, Paulo vai aplicar o Pentecoste para nós aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, perdão. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha o que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Está aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Ou seja, a igreja nasceu assim. O Espírito Santo tomou 120 homens e fez um corpo. Então, irmãos, voltando lá para Atos, nós chegamos agora no capítulo 2, porque nós já cobrimos o assunto do Pentecostes. Então nós chegamos lá no capítulo 2 e nós encontramos a primeira pregação de Pedro. Já falei para os irmãos que a missão era ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas o Senhor, como o Senhor é gracioso, né? O Senhor, Ele sempre nos facilita as coisas. De certa forma, o Senhor pegou uma porção de pessoas, de todo mundo civilizado da época, e trouxe para Jerusalém, através da religião. O Senhor usou a religião para isso. O Senhor fez com que o judaísmo fosse para todo canto, para que aquelas pessoas viessem a Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, aquele povo estava tudo lá, em Jerusalém. Então, o texto vai citar aqui quantas nações estavam lá. Atos capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo 9 até o versículo 11. Olha só. Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, tudo lá. A missão deles era ir, mas o Senhor primeiro trouxe tudo para eles, tudo na mão. O Senhor levou tudo para lá. E foi por isso que eles falaram na língua deles as maravilhas de Deus. Então Pedro se levanta para explicar o evento, e ali ele prega o quê? Ele prega Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Essa é a mensagem do Evangelho. É Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. E ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Agora ele pode salvar perfeitamente todos que a ele se chegam. Então, quando ele termina a mensagem, aquela multidão está atônita, quebrantada. Então o texto diz assim, olha, Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E Pedro disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Sabe, irmãos, ao estudar esse texto com carinho, eu descubro que não foi apenas uma mensagem que Pedro pregou. Não. Naquele dia, aqueles 120 irmãos funcionaram, porque eles tinham que explicar para aquele povo o que significava o Evangelho. Teve que explicar para aquele povo o que significava o arrependimento, o que significava a remissão de pecados. Então eu penso que, ainda que o nosso assunto é outro, eu preciso pelo menos resumir isso para vocês. Porque hoje o sistema religioso abriu outras portas para as pessoas chegarem. São muitas outras portas. Então as pessoas vêm para a igreja sem sequer saber o que significa arrependimento, muito menos o que é remissão de pecados. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém pode ser salvo sem arrependimento e sem remissão de pecados. Quantas pessoas, quantas crianças são batizadas todo dia, sem sequer saber o que significa arrependimento, sem ter noção do que é remissão de pecados. Então, irmãos, eu vou fazer assim um resumo bem genérico mesmo sobre esse assunto. A mensagem de Pedro, ela não falou de divórcio, ela não falou de roubo, ela não falou de mentira, ela não falou de fofoca, ela não falou de nada disso. O que a mensagem de Pedro tratava era o seguinte: Deus enviou o seu Filho, Jesus, e esse deu testemunho do que é um homem que agrada a Deus. Sabe? Deus enviou o seu Filho para isso, porque para saber quem é um pecador, a gente não precisa de nada, basta a gente conhecer nós mesmos, basta a gente analisar como que a gente vive, porque toda a humanidade estava alienada da salvação, tanto os religiosos como os irreligiosos. Nós estávamos muito longe da salvação. Por quê? Porque o homem que agrada a Deus é Jesus. Nós nascemos de Adão, e por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não agradamos a Deus, ainda que a gente tente, busque, com a vida moral, com a postura honesta, com integridade, com dignidade, a nossa natureza é caída. Então Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Mas quando nós vimos o contraste entre o Deus homem e o filho de Adão, nós falamos o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Sabe, irmãos, nós não estávamos lá fisicamente falando crucificam, 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 mas nós estávamos lá, sabe, sendo representado pelos ladrão, sendo representado pelos justão, sendo representado pelo sacerdote, sendo representado pelo Pedro. Nós estávamos lá, sim. Se nós estivéssemos fisicamente lá, faríamos a mesma coisa. Na hora que os sacerdotes, que os homens santos, que representavam os pastores do povo lá, dissessem assim, fora com esse, nós diríamos junto, fora com esse. Foi isso que Pedro pregou. Falou assim, o autor da vida, vocês crucificaram. O autor da vida, vocês mataram. Então, por causa disso, vocês precisam se arrepender. Vocês têm que reconhecer que Deus enviou o seu Filho e nós matamos ele. Vocês têm que reconhecer isso. Agora, a morte dele foi para a remissão dos pecados. Sabe, é tão difícil você explicar isso para quem nunca leu a Bíblia. Mas essa palavra remir significa comprar, ou também pular. Ou seja, vamos dizer assim, eu preciso matar você, mas alguém vem e cobre você, e aí eu pulo você. Isso significa remir. Mas uma outra coisa que significa remir é, você vai lá no mercado de escravo e tem lá um escravo lá acorrentado, e você vai lá e compra ele, e fala, agora é meu. Isso também significa remir. Ou seja, vamos dizer que você é um justiceiro, e você entra num lugar lá, você tem que matar todo mundo. Aquele que você fala assim, pode ir embora, você de certa forma remiu ele. Agora vamos falar assim que não, você é um rei, e você chega lá e tem um monte de escravo lá, tudo pego lá. Aí você fala assim, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Traz para você, pronto, foram remidos. Então, o Evangelho, ele tem essas duas caras, arrependimento e remissão. O
posso dizer para você o seguinte, que nós entramos na vida cristã assim. Primeiro nós reconhecemos que nós somos os culpados da morte do Senhor. E então nós somos remidos pela morte do Senhor. Ou seja, nossos pecados são perdoados, a nossa conta é acertada e nós podemos agora ser para Deus uma base para um novo homem. E é isso que o batismo representa. Ou seja, o batismo não é uma festinha para tirar fotografia e colocar na internet. O batismo é um testemunho público de que nós fomos remidos pelo Senhor, que na morte dele a nossa vida terminou e na ressurreição dele a nossa vida começou. Isso é a base para a igreja de Cristo. Então era importante dizer isso para os irmãos. Quando Pedro pregou, eles vieram perguntar: e agora, o que a gente faz? E aqueles irmãos, eu penso assim, passaram o dia ensinando aqueles homens a importância deles reconhecer que eles eram culpados diante de Deus e que eles precisavam se arrepender e ser batizados para que eles fossem remidos e para que o Espírito Santo pudesse vir habitar eles como tinha vindo habitar os 120. O que aconteceu foi que no final daquele dia, ou no final daquela semana, não sei como apresentar isso para os irmãos, mas o que aconteceu é que depois daquele primeiro ato, a igreja não tinha mais 120 irmãos, tinha 3.000 irmãos. 3.000. Então nós podemos dizer assim, né, dando um passo além, que a igreja não sofre só as dores de parto, a igreja já nasce uma família. Então esse é o terceiro aspecto, nasce, dores de parto, família. Foi isso que aconteceu. Agora você tem uma família. E uma família, ela não consiste apenas de velhos. Se fosse, seria um asilo. E uma outra coisa também, Ricardo, é que uma família não é feita só de bebês. Se fosse, seria um berçário. Então hoje, quando nós olhamos para a igreja hoje, nós encontramos isso. Nós encontramos grupos de velhos. Eles se reúnem há 30 anos junto. E eles se consideram os maduros. E não tem lugar para criança lá. Por outro lado, você encontra, principalmente nas mega churches, você encontra um berçário, onde só tem bebê. Né? A igreja não é um lugar só de maduro, nem só de bebê. A igreja é uma família. E como que é uma família? Uma família tem jovens, uma família tem os idosos, uma família tem os bebês. Então, espiritualmente falando, isso deve ser a igreja. O lugar onde nós temos os anciãos, os presbíteros, os irmãos maduros, que vai poder ensinar os irmãos. Nós temos os jovens que estão prontos para a guerra, que estão prontos para a batalha, que estão enfrentando os conflitos, que estão desejosos de servir o Senhor, de ganhar o mundo, graças a Deus. E nós temos os novos convertidos, que são os bebezinhos, precisa ser cuidado, precisa ser limpo, precisa ser trocado, precisa ser alimentado. A igreja tem que compor todos esses irmãos, todos. Não podemos ser apenas um grupo, não podemos dizer assim, antes do Pentecoste, nós tínhamos um grupo de 120 irmãos maduros, que viram tudo, ouviram o Senhor, andaram com o Senhor. Agora não, agora você tem uma assembleia com 3.000 irmãos, vamos dizer assim, 120 adultos, 2.700 bebês. Então alguma coisa precisa ser feita, e você vê que Pedro, ele junta os irmãos e fala assim, nós precisamos de ajuda, nós temos que colocar outro ocupando o lugar de Judas. Não é porque está precisando não, é porque está escrito, ou seja, é a palavra de Deus sendo aplicada. Mas não só isso, não é só isso que acontece, o texto continua e eu quero ler para os irmãos, e nós vamos gastar um tempo bom nesse texto que eu vou ler para os irmãos. Eu penso que nós vamos fazer alguns reunir estudando esse texto. Então no versículo 42 de Atos 2, está escrito assim, irmãos: e perseveravam na doutrina
dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Bom, irmãos, nós vamos gastar um tempo nessa palavra. Então, se o Senhor assim permitir, na próxima vez que nós viermos, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos partir daqui, do versículo 42, e nós vamos estudar cada uma dessas palavras, sem pressa, para que o Senhor nos ensine qual é a pegada do rebanho. Amém? Amado Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Nós somos gratos pela tua palavra e nós realmente desejamos que o Rei ocupe o seu lugar, a sua mesa conosco. Nos ajuda, Senhor, a conhecer as pegadas do rebanho e a aprender do Senhor, e faça de nós esses que vão perseverar diante da proposta do Evangelho que o Senhor está trazendo para nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.